Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, aula 10 sobre como ler as pessoas. E aqui a gente termina o nosso mini curso sobre como ter melhores relações a partir da sua sensibilidade em relação ao outro. E essa grande oportunidade que você tem quando você fica sensível ao outro de você fazer o bem, de você ajudar as pessoas, de você ter relacionamentos mais saudáveis, de você ser um querido aí quando você conversa com as pessoas. Aula 10 então. Para terminar, vamos para o seguinte. Quando você conhece o segredo das pessoas, segredo que a gente viu na última aula, não viu a última aula? Volta lá que você precisa ver as aulas desde o começo do cursinho aqui, pessoal, desde a primeira aula, senão você não entende nada, tudo bem? Tem que ver a aula anterior. E para ver a aula anterior, tem que ver a anterior da anterior. E para ver a anterior da anterior, tem que ver a anterior da anterior da anterior. E assim até chegar na primeira aula, tá? Tem que ver todas as aulas, senão você não entende nada. Vai entender tudo errado que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando você conhece o segredo das pessoas, reforçadores, medo, segredo das pessoas. Conheceu o segredo das pessoas? Você adivinha com maior precisão o que ela irá fazer. Simples assim. Você descobriu quais são os reforçadores, as recompensas que ela busca na vida dela, no trabalho dela, quando ela levanta da cama, quando ela conversa com alguém, quando ela liga para alguém no telefone, quando ela manda mensagem no WhatsApp. Quando você descobre o que ela está buscando e do que ela está correndo, de qual medo que ela está correndo, você descobre os segredos dela. E quando você descobre os segredos dela, você consegue prever melhor o que essa pessoa vai fazer. E qual que é a palavra-chave aqui nessa aula? Antecipar. Antecipar. Como na música. Talvez você não seja músico, e mesmo que você seja, é importante saber que na música, quando a gente toca, eu sou músico, tá? Por isso que eu estou falando isso. Dediquei a minha vida inteira à música. Quando você toca, é muito importante você antecipar o que vai acontecer na música. Mesma coisa na vida. Se você percebe que uma pessoa vai ficar mal quando ela entrar dentro de um lugar específico, um contexto específico, com pessoas específicas, com coisas específicas acontecendo, antecipe. Tire a pessoa de lá, mexa naquele ambiente antes da pessoa chegar ali. Porque se ela chegar ali e ela ver coisas que deixam ela mal, você vai ficar mal também. Porque você vai entrar em contato com essa pessoa e quando a pessoa fica triste, fica com raiva, fica se sentindo mal, angustiada, ansiosa, você também fica assim. E você não pode deixar que as pessoas próximas de você fiquem mal. Você tem que resolver isso. Resolva isso. Nem que seja dando uma orientação da pessoa ver um psicólogo, da pessoa conversar com alguém mais próximo da família dela, com um acolhimento muito carinhoso e generoso. Não jogar na cara e falar assim. Vai com calma, de maneira generosa. Talvez a pessoa esteja sofrendo já há muito tempo e talvez qualquer coisinha que você fale já seja um gatilho ali para a pessoa explodir. Então vá com muita calma. E lembre da aula anterior. Os segredos da pessoa você não diz em voz alta para ela. Tudo bem? A pessoa precisa estar muito preparada para ouvir isso. E mesmo que ela esteja, deixa isso para o psicólogo dela, tá? Não fica falando os segredos da pessoa em voz alta. Quando você descobre os segredos dela, você consegue antecipar como que a pessoa vai se sentir, o que ela vai fazer, como que ela vai conversar com as pessoas, como que ela trabalha na profissão dela, como que ela estuda na casa dela, como que ela presta atenção numa aula que você está dando, como que ela interage em comentários da internet. Você consegue começar a prever probabilidade de um monte de coisa que a pessoa pode fazer. Atenção! Consegue prever probabilidades, que na psicologia comportamental vão chamar de contingências, né? Contingências, probabilidade, não é necessidade. A gente não está falando de uma verdade que vai acontecer. Pronto, agora você virou, né, mãe de Ná, um guru. Você identificou tudo da pessoa ali, uma verdade, agora você sabe o que a pessoa vai fazer. Se você faz isso, você não entendeu
nada dessas 10 aulas que eu dei para você. O que você mais tem que ter quando você lê uma pessoa, fica sensível e observa ela, é humildade. Humildade. Grave bem isso. Humildade é a chave aqui, pessoal. Quanto mais humildade você tem, quanto mais você duvida da sua própria capacidade de ler as pessoas, quanto mais você questiona as conclusões que você tem chegado, quando você analisa o comportamento daquela pessoa, mais assertivo você é, mais próximo da verdade você chega. Então tenha muita humildade, pessoal. Não trate essas análises que você vai ter, que você está tendo aí, como verdades. Tudo bem? E muito cuidado para não frustrar a pessoa, para não deixar ela triste, tá bom? Tenha muita humildade e tenha também os parceiros aí da humildade, né? Na ética, generosidade, compaixão, prudência, caridade, sabedoria, tudo bem? Então é isso, pessoal. Quando você conhece os segredos das pessoas, você adivinha com maior precisão o que ela irá fazer. Palavra-chave: antecipar, antecipação. Antecipar o que vai acontecer para você poder sempre fazer alguma coisa pela paz, para que a pessoa fique bem, para que a pessoa ela sinta bem-estar, ela tenha paz também na vida dela. E quanto mais você antecipa a partir das coisas que você observa, maior a probabilidade de você resolver problemas ali, resolver conflitos, tá bom? Antecipe o que vai acontecer. Não seja irresponsável, tudo bem? Antecipação. Para terminar essas 10 aulinhas, esse mini curso sobre como ler as pessoas, eu vou trazer um exemplo aqui agora de uma possível leitura que a gente pode fazer de uma pessoa do sexo masculino, um homem que mexe no cabelo dele. Então vamos dizer que ele fez um topete ali, ele fica mexendo no cabelo dele. Essa mesma pessoa, esse mesmo homem, usa roupas novas, bonitas, de marca, sempre limpas, que chamam a atenção, e ele demonstra ter um cuidado muito grande com a aparência dele. Além disso, ele fala muito sobre ele mesmo, das próprias opiniões. Então ele está sempre: eu penso, eu acho, na minha opinião, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sei o que é o certo. Olha só como essa pessoa se comporta. E ele despreza a opinião das outras pessoas, sendo que, além de desprezar, ele não sorri quando as outras pessoas falam. Então, a gente só vai analisar e observar isso. A leitura é só em relação a isso que eu acabei de citar. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem os comportamentos aqui e a primeira coisa é a gente observar esses comportamentos. Porque se a gente não observar, a gente não vai perceber que eles estão acontecendo. Lógico, né? Muito óbvio isso. Então, precisa da observação. Agora, um ponto aqui muito importante. Atenção, vamos abrir aqui um parênteses. Esse é só um exemplo de milhares que podem acontecer. Uma leitura, um comportamento, uma análise nunca vai ser igual. Não vamos dizer, mas pode ter duas iguais. Não, já vamos desconsiderar isso. Uma leitura nunca, jamais vai ser igual à outra. Por quê? Porque é que nem digital, sabe? A digital do nosso polegar nunca vai ser uma digital igual a outra. Será que existe duas digitais aí exatamente iguais? Acho pouquíssimo provável isso. Talvez até tenha aí por uma questão aí de milagre, sabe? De uma pessoa lá do outro lado do mundo que viveu há 600 anos atrás que tinha digital igual a nossa. Mesmo assim, pessoal, não existem duas coisas iguais na natureza, tá? Exatamente iguais. Não existem. Então, não vão existir também duas leituras iguais, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são complexas, tem muitas coisas ali acontecendo. Então, duas leituras jamais vão ser iguais, tudo bem? Não adianta você pegar o padrãozinho de uma leitura e encaixar na outra, porque não vai dar certo, tudo bem? E você precisa sempre ir atualizando a leitura que você faz sobre uma pessoa. E aqui eu repito aquilo que eu já disse. Quanto mais você duvida da sua própria interpretação, mais você descobre sobre aquela pessoa.
mais assertiva é a sua leitura. Tudo bem? Então tá. 2 leituras nunca vão ser iguais e duvide da sua própria interpretação. Ela não é jamais uma verdade. Ela corresponde a uma hipótese, ó a palavra que eu vou usar, é a palavra mais assertiva, a uma heurística. É um atalho para você conseguir prever se alguma coisa vai acontecer ou não. Quais são as probabilidades de determinado comportamento acontecer em relação a uma pessoa. Beleza, então, primeira etapa que a gente viu lá na primeira aula, observar essa pessoa que mexe no cabelo, que usa roupa bonita, que fala muito sobre si, que despreza as outras pessoas, que não sorri quando as pessoas falam. Segunda coisa, depois de observar, a gente precisa considerar o que a gente viu na segunda aula. Então, esses itens aqui correspondem às aulas que a gente fez aqui nesse mini curso. Segunda coisa é considerar que mexer no cabelo, usar roupas específicas, tudo isso tem uma função. Tudo isso é importante e você não pode ignorar esses comportamentos. Então a pessoa mexeu no cabelo assim, ó, tá com tupete, ela tá assim preocupada. Se viu no espelho, ela fica preocupada com o fiozinho de cabelo dela. Opa! Pra quê? Lembra da pergunta? Pra que ela faz isso? Qual a função dessa preocupação toda com o penteado dela? É importante se perguntar isso, considerando que esse pequeno comportamento que talvez você passaria desapercebido, ignoraria, falaria, isso aí é só ela mexendo no cabelo, não tem importância nenhuma. Opa, tem importância. Tudo importa. Terceira aula, não sorrir. Não sorrir também tem uma função. Lembra que eu falei em terceira aula? A gente não analisa, não lê só aquilo que a pessoa faz, mas também aquilo que a pessoa não faz, o não movimento dela. Então, para que ela não sorri? Será que ela se esforça para não sorrir, para fazer uma outra expressão facial no lugar do que poderia ser um sorriso que seria útil para agradar, para gerar bem-estar, para gerar acolhimento e aceitação na outra pessoa? Será que não sorrir tem alguma explicação que pode te ajudar na interpretação, na análise, na leitura do comportamento dessa pessoa? Isso precisa ser visto também como algo muito importante. Algo que a pessoa não está fazendo quando seria talvez normal que ela fizesse. Quarta aula, a gente viu que toda função tem um desejo que muitas vezes é implícito por trás. Que é a pergunta para quê que eu trouxe para você. Eu já adiantei agora aqui na explicação a pergunta para quê, mas ela veio aqui na quarta aula, que é perguntar para quê que ele está fazendo isso. E aqui eu vou dizer que é uma análise que eu fiz como uma heurística, como uma hipótese que pode ser atualizada, que não é uma verdade, mas que eu cheguei até o momento na análise de que essa pessoa que fica ajeitando o cabelo, que usa roupas bonitas, ela tem desejo de ser valorizada, desejo de ser importante, desejo de ser notada, desejo de ser vista, desejo de ser respeitada, desejo de ter poder, desejo de parecer melhor do que ela é, de ser boa em alguma coisa, de ser vista pelas outras pessoas como alguém boa no que faz, ou então ser vista por ela mesma. Todos esses são desejos que a pessoa pode ter. E aí a gente viu na quinta aula que o desejo corresponde a uma falta, que pode ser a falta de tudo isso que corresponde ao desejo. É só o contrário do desejo. Então, falta de valorização, essa pessoa pode ter e esse pode ser um ponto muito fraco dela. Falta de valorização, falta de importância, falta de ser vista e notada pelos outros, falta de ser respeitada pelas outras pessoas, falta de percepção de poder, ela sente que não tem poder nos relacionamentos, na vida, no trabalho, no que ela faz. Falta de parecer melhor do que ela é. Por que será que ela precisa parecer melhor do que ela é? Todas essas são faltas que são o contrário, então, dos desejos. Sexta aula e sexta etapa também. Falta corresponde a uma necessidade que a pessoa tem ou que ela acha que é necessário para ela, que ela acha que tem.
Então, aí a gente fica ainda com aqueles desejos. Ó. A gente pega aquela tabelinha lá de desejos que a gente encontrou sobre a pessoa e a gente ainda usa tanto para falta quanto para necessidade. Qual que é a necessidade da pessoa? Necessidade de se sentir valorizada, necessidade de se sentir importante, necessidade de se sentir notada, necessidade de ser vista, necessidade de ser respeitada, necessidade de sentir que tem poder, necessidade de se perceber como boa naquilo que ela faz ou que está fazendo quando conversa com você. Sétima etapa. A falta dela revela as recompensas que ela busca na vida dela. O que ela pode estar buscando de mais profundo na vida dela? Buscando que ela seja percebida com maior valor, com maior importância pelos outros. Ela busca a recompensa de ser notada pelas outras pessoas, de ser vista, de ser respeitada pelos pares dela, pela família dela, pelos amigos, pela namorada, pelo padeiro lá na padaria, que foi um dos exemplos que eu trouxe nas nossas aulas, em uma das nossas aulas. Necessidade de uma recompensa também que pode ser percebida como alguém melhor do que ela é. E toda vez que ela é percebida como alguém melhor, toda vez que você conversa com essa pessoa e demonstra que ela é alguém melhor, ela vai receber isso como um super elogio, como uma super recompensa. Por quê? Porque você identificou que isso é o reforçador dela. E essa é até uma maneira de você testar se o seu pensamento está correto. Se você identificou que essas são as recompensas dela, a partir do desejo, a partir da falta, a partir da necessidade, a hora que você recompensa isso que ela tem, você vai perceber que ela se sente muito bem de ser elogiada por isso. Aí, opa, olha só, isso pode ser um indicador de que você identificou corretamente as recompensas dessa pessoa, os reforçadores dela. Oitava etapa, que foi a nossa oitava aula aqui do mini curso. A recompensa denuncia o medo. Então, olha só, qual que é o medo dessa pessoa que arruma o cabelo, que fala só sobre si mesma, que despreza os outros, que usa roupas chiques e parece querer ser valorizada por isso, querer ser vista? Qual que são os medos dessa pessoa? Será que ela tem medo de não se sentir valorizada, medo de não ser importante, medo de não ser notada, medo de não ser vista, etc, etc, etc? A mesma tabelinha lá dos desejos, tá? A gente fica com ela do começo ao fim. Será que ela tem medo disso? Se ela tem medo disso, a hora que você falar, fizer alguma coisa, levar essa pessoa para algum ambiente onde ela se sente desvalorizada, onde ela sente que não é uma pessoa importante, onde ela não se sente notada, onde ela não se sente respeitada ou onde ela se sente com menor poder, isso vai ser extremamente desconfortável para ela. Ela vai querer fugir dali. E se é você que colocou ela nessa situação, ela vai associar o sentimento dela, o medo que ela sente, com você. E ela vai começar a ver você como uma pessoa aversiva. Muitas pessoas, quando conversam com as outras, acabam demonstrando para as outras pessoas que elas são aquilo que elas não gostariam de ser. E isso dispara esse medo que vai fazer a pessoa fugir. Fugir desse sentimento, fugir desse pensamento, fugir desse entendimento, fugir de você. Você se torna uma pessoa aversiva para ela. Então, esse medo é aquilo do qual a pessoa vai fugir. E no caso desse exemplo que eu trouxe da pessoa que arruma o cabelo, que veste roupa, que fala só sobre si mesma, vou colocar aqui que ela tem medo de não ser percebida como alguém de valor, como alguém importante, de não ser vista, de não ter poder. E esses medos todos, eles podem estar associados com o medo de talvez ficar sozinha. Por quê? Qual que é a relação, Rubens? Quando eu sou valorizada por outras pessoas, eu tendo a acreditar que eu vou ser melhor acolhido por elas. Se eu não sou valorizado pelas outras pessoas, eu tendo a acreditar que eu vou permanecer sozinho, que ninguém gosta de mim. Eu vou me sentir mais abandonado. E isso é um medo gigante que muitas pessoas têm. Eu tenho medo de ficar sozinho, de ser abandonado. Já pensou? Ficar sozinho, não ter ninguém perto de mim? Você está lá no hospital, no leito de morte, e você está lá sozinho. Sem filhos, sem parentes. Isso não pode ser angustiante?
Tem pessoas que ficam sozinhas no final da vida. E ela precisa ter todo um preparo de uma vida inteira para pensar que elas vão ficar sozinhas em determinados momentos da vida dela. E só de pensar nisso já vem uma angústia enorme, porque a gente morre de medo disso. E a gente foge de ficar sozinho. A gente faz de tudo para as pessoas julgarem a gente como pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas alegres, pessoas que elas querem ter por perto, ou que a gente quer ter por perto. Então a gente foge desse medo. E todo esse medo, ele pode corresponder, como dizia Ernest Becker, eu trouxe para vocês na 8ª aula, ao medo da morte. A gente morre de medo da morte. Em última instância, a gente vai ver que a pessoa arruma o cabelo, veste roupas bonitas, fala só sobre si mesmo e despreza as outras pessoas, não sorrindo, não considerando, não aceitando aquilo que as outras pessoas falam. Por quê? Por medo da morte, lá em última instância. Tudo isso vai disparar a nossa compaixão em relação ao olhar que a gente tem, a observação que a gente tem para essa pessoa, a maneira como a gente olha para ela. Lembra que eu coloquei que quando a gente percebe que tudo que a pessoa faz, a maneira como ela se comporta, tem a ver com medo, isso é bem Schopenhauer, né? Tem a ver com fugir de alguma coisa, com reforço negativo, como colocam os comportamentalistas aí da psicologia. Quando a gente descobre isso, a gente desenvolve muito mais compaixão sobre aquela pessoa, sobre as pessoas no geral, em quem a gente descobre esse medo como motivador comportamental. Nona aula e nona etapa aqui sobre essa análise aqui fictícia que a gente está fazendo. Recompensa e medo são confissões de segredos. Quando a gente descobre esse medo, essa recompensa, a gente nada mais está fazendo do que descobrir o segredo da pessoa através daquilo que ela fala, da maneira como ela se mexe, da maneira como ela age, do lugar para onde ela vai, como ela se veste, expressões faciais. Se você tiver um olhar apurado e desenvolver isso, você consegue bater o olho nela e levantar heurísticas, hipóteses sobre os segredos que essa pessoa esconde. E sobre isso você não deve nunca, jamais falar sobre. Jamais escrever sobre isso, jamais falar em voz alta, porque isso vai ferir o orgulho da pessoa, a vaidade dela, o ego dela, o self, ou seja lá como você queira chamar. Se você ferir o orgulho da pessoa, ela vai te ver como inimigo dela. Tudo bem? Muito cuidado. Você vai gerar tristeza nela, você vai gerar um monte de consequência negativa. Então usa toda essa leitura, toda essa observação para fazer o bem para a pessoa, não para chatear ela. Tudo bem? Deixa essa parte de chatear com o psicólogo, que ele vai ter métodos específicos para fazer isso de maneira benéfica e acolhedora para a pessoa, tá bom? E 10ª etapa, que foi a 10ª aula também, última aula, que é previsibilidade. Quando você entende tudo isso sobre essa pessoa que mexe o cabelo, que usa roupas específicas, chiques, caras, bonitas, que está sempre bem vestido, que fala só de si mesmo, que despreza as outras pessoas, não sorrindo, quando você percebe esse padrão de comportamento, percebendo os reforçadores e os medos dessa pessoa, você começa a ter uma maior previsibilidade de como que ela pode se comportar no futuro. E quando você tem essa previsibilidade, você começa a poder antecipar maneiras de poder ajudar essa pessoa que está na sua frente, essa pessoa a qual você está fazendo essa leitura, essa análise, essa interpretação. O que alguém que tem medo de ficar sozinho e faz de tudo para ser valorizado pode ter o hábito de fazer na vida dela. Então, essa pessoa aqui, desse exemplo fictício que eu trouxe aqui, fica arrumando o cabelo, o fiozinho, que se olha no espelho e fica super preocupado com o fiozinho aqui, e que a gente descobriu assim hipóteses de desejos, de falta, de necessidades, os medos dela. O que essa pessoa que tem medo, talvez então? Dúvida. A dúvida aqui é o método que a gente está usando, tá? O ceticismo metodológico é o termo correto. O que essa pessoa que tem medo de ficar sozinha pode ter como hábito na vida dela? O que ela faz geralmente todos os dias da vida dela para fugir desse medo que ela tem de ficar sozinha? Quando você começa a questionar isso, você começa você leva um susto. Você começa a perceber uma previsibilidade no comportamento dessa pessoa. E aí, assim, você consegue fechar bonitinho
essa leitura que você faz sobre ela, essa análise que deve ser sempre atualizada a partir disso que eu acabei de chamar de ceticismo metodológico. E aí, gostou? Bom, se você gostou, eu tenho um curso completo lá no Hotmart de comunicação para profissionais da saúde, que é um curso enorme, onde eu coloquei lá, assim, eu fiz um trabalho super difícil, demorou pra caramba, de investigar vários artigos científicos, vários livros sobre comunicação, retórica, persuasão, da psicologia, da filosofia, até na religião eu fui para juntar um material e deixar ele muito rico sobre como se comunicar com as pessoas de maneira eficaz, reduzindo conflitos. Se você quiser saber mais, clica aqui em algum lugar aqui da descrição desse vídeo, provavelmente você está vendo ele no YouTube, então clica aqui nas descrições que você vai lá ver o link, você vai encontrar o link desse curso de comunicação para profissionais da saúde, mas que você que não é profissional da saúde pode fazer também, que eu garanto que vai dar certo, vai ser adequado. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.